Como é que você teve o primeiro contato com o Omar? Eu fui assistir uma palestra do professor sendo convidado por um dos meus sócios, que na época ele participava, e eu sempre quis ter sucesso na vida, né? Sempre pensei que a vida podia ser mais do que meus pais podiam ter, muito mais do que eu sonhava. E eu sempre quis ser rico, sempre quis ter muito dinheiro. Mas na verdade absoluta, eu não entendia que de verdade mesmo eu não queria. Mas eu sonhava com isso. Depois que eu tive contato com o professor, eu tive um pouco mais de clareza sobre quem eu sou, o que é minha vida, por que eu estou aqui, por que eu existo. Mas principalmente que se eu quisesse realmente chegar a algum lugar, eu teria que me transformar numa pessoa muito diferente do que eu era. Eu teria que ter mais controle sobre quem eu sou, eu teria que conseguir vencer um monte de coisas que acontecem ao longo da vida e que essas coisas todas que acontecem ao longo da vida não necessariamente precisam acontecer, que você pode vencer as coisas. Hoje as pessoas, eu ia para uma negociação, por exemplo, com um cliente e eu podia fechar e eu podia não fechar. Porém, com o professor, com as coisas que ele ensina, eu descobri que eu poderia controlar esse processo e virar um saldo positivo de quase 100%. Então, minhas negociações durante o período que eu era consultor, eu praticamente tinha uma efetividade de fechamento de qualquer contrato de praticamente 100%. Foram poucos que eu não fechei. Muito poucos. Provavelmente porque não era para eu fazer aquilo. E aí, mesmo assim, isso não trouxe o objetivo que eu queria de vida. E aí o que aconteceu foi que, ao longo da minha jornada como pessoa, como profissional, eu querendo muito, eu insistindo sempre focado em, eu quero dinheiro, eu quero crescer e tal. Por isso que eu falo que as pessoas não necessariamente, elas sonham com isso, mas de verdade não querem. Eu insisti muito para chegar onde eu cheguei. E o que o professor ensina foi que isso ajudou por causa das oportunidades, né? No final das contas, o dinheiro você tem que produzir, mas utilizar o que o professor ensina torna o processo mais fácil, porque as oportunidades aparecem, né? É como a gente estivesse construindo as próximas fotos do que vai acontecendo na nossa vida. E a gente pudesse alterar aquela próxima foto, e numa você não tem dinheiro, na outra você tem dinheiro. E aí, independente de qualquer coisa, a gente não consegue controlar o processo de quais são todas as próximas fotos. Então, mesmo que se por algum motivo, eu não vou explicar necessariamente, mas só para as pessoas entenderem, por uma sorte, coisa do destino, a gente acaba tendo um problema, você pode usar de novo a técnica do professor para trocar o próximo quadro. Você não tem controle sobre eles, mas você pode alterar o próximo e o próximo, e fazer com que o seu destino lá na frente seja atingir o objetivo que você quer. Então eu sou o exemplo vivo de que as pessoas podem usar isso para se enriquecer, para ganhar dinheiro, para se tornar alguma coisa, para serem pessoas respeitáveis, para que sejam pessoas que possam ir num restaurante caro e não se preocupar em olhar quanto custa as coisas, porque para saber se vai pagar a conta, o que pode pedir, o que não pode pedir. Hoje eu não tenho mais essa preocupação, não fico mais com essa preocupação. Mas isso foi um trabalho de muitos anos. As pessoas, elas não vão simplesmente ter o primeiro contato com o professor e tudo vai se resolver nos primeiros 5 minutos após isso. Elas têm que entender que vai ser um trabalho de muito longo prazo, mas que o resultado vai vir de forma que ela não conseguiria chegar sozinha, quem sabe nem a vida dela inteira. Então eu mudei minha vida, eu me tornei rico por causa disso, posso
em algum outro momento contar outras histórias, como de ter simplesmente me safado de um acidente de carro. De 2, né? Eu não dirijo mais, graças a Deus. Quando eu conheci Almar, eu estava na escola. Na verdade, eu o conheci como professor de língua portuguesa e literatura. Não foi entrando no sistema. E a primeira impressão que eu tive foi de um cara totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. Diferente mesmo. Ele chegou na sala de aula falando coisas como vocês na verdade não conseguiram ainda, as pessoas não conseguiram ainda se tornar gente. Elas ainda são e se comportam como bichos, como bichinhos. E a minha função é transformar bichinhos em gente. E aquilo causava uma revolução tremenda na sala de aula. Ele já tinha uma fama muito grande de ser uma pessoa que era rebelde, que saía do padrão, as pessoas não estavam esperando aquele comportamento. E aí ele chegava, entrava, falando muito alto e falando: vocês, isso são assim, isso são assado, e isso acontece por causa disso e por causa daquilo. Aquilo causava... Que isso? Numa sala de aula, um professor entra e falando desse jeito e a maioria daquelas pessoas que estavam na sala de aula eram meninas, todo mundo com mais ou menos 15 anos. Aquilo era um choque, não era era totalmente fora do normal, era um novo normal. Então aquilo causava uma sensação de uma sacudida, ninguém entendia bem o que estava acontecendo. E o normal nas pessoas é não prestar atenção nas palavras, elas prestam atenção no comportamento, na forma como alguém está falando. E a maneira como ele falava, e ele continua fazendo isso. Na sala de aula ele entrava e falava gritando, fazendo uma mise-en-scène que nenhum professor fazia, às vezes batia no quadro, batia na mesa, andava o tempo todo, andava para um lado, andava para o outro, andava para um lado, andava para o outro, na frente do quadro, e fazia movimentos e gesticulando. Todo mundo falando: o que está acontecendo? Por que o professor está falando desse jeito? Será que ele está nervoso? Será que ele está chateado? Será que é uma briga? Será que é isso? Será que é aquilo? Tinha menina que começava a chorar. E tinha garota que ia reclamar, no final, depois da aula, saía e descia, ia na sala lá, na direção, né? Eu não quero esse professor, não, que isso, ele foi, como é que é? Desrespeitoso, disse que nós somos animais, que nós somos bichos, que ninguém é gente, que não sei o quê. E as pessoas já estavam acostumadas a ouvir esse tipo de queixa dele, então já estavam preparadas para aquela reação daquelas garotas. Mas apesar daquela turbulência toda, e é óbvio que aquilo mexeu com as minhas emoções também, eu não entendia o comportamento dele. Eu não conseguia compreender por que ele estava falando daquele jeito. A sensação que eu tinha era: por que ele está falando assim comigo? Eu não preciso que ele fale assim comigo. Eu posso ouvir as palavras dele sem ele gritar, sem ele brigar. Por que ele está me dando uma bronca? O que está acontecendo? Eu pensei que ele fosse falar sobre português e literatura. O que é isso? E apesar dessa sensação, no ano seguinte, no ano anterior, eu tinha tido uma professora tão calma, tão pacífica, tão cheia de eu achava na época, né, que ela era muito classuda, muito bonita, muito elegante e tal. Uma opinião de uma criança daquela época. Então, quando ele criou aquele contraste tão grande com aquela figura que eu tinha de uma professora de língua portuguesa, toda linda, e ele chega daquele jeito tão, parecia um furacão, aquilo houve um baque para mim. Mas teve coisas que ele falou ali, teve frases
que eu nunca tinha escutado ninguém falar, e aquilo para mim foi... Aquilo calou profundamente dentro de mim. Como, por exemplo, a seguinte frase: a escola é um templo e eu sou um sacerdote. Aquilo, essa frase para mim foi... Tanto que eu me lembro da frase até hoje, né? Eu mudei de eu, uma série de coisas aconteceram, mas essa frase ficou registrada lá nos anais. Eu pensei, nossa, ele falou uma coisa que eu concordo profundamente. É assim que eu me sinto. O magistério é um sacerdócio. É a profissão mais bela que eu poderia escolher, realmente. Passar para alguém... Bom, não vou discutir o magistério. Mas aquela frase foi muito importante. E uma série de outras. Ele foi dizendo coisas, ele foi... Ficava clara a importância, a força do que ele estava falando. Ele não estava brigando, ele estava chamando atenção. Aquilo, de qualquer forma, aquilo fazia um furacão, aquilo era revolucionário. E ele... a maneira dele olhar, na época ele usava um óculos que era mais ou menos... Não eram óculos escuros, mas a lente não era transparente. Tinha uma certa cor, um tom, assim, mas um pouquinho menos claro. Então, apesar disso, dava para ver os olhos dele atrás daquela lente. E os olhos dele são assim, né? Os olhos dele naquele momento eram muito diferentes de todos os outros professores. Eram olhos, ele ficava... É chocante, ele fica olhando mesmo. Almar, ele não olha assim... Ele olha, sabe? É uma coisa marcante, é uma coisa penetrante. Ele olhava para as pessoas. Ele olhava nos olhos das pessoas. E ele olhou nos meus olhos enquanto falava. E dava para perceber que ele estava olhando para cada pessoa, muito diretamente, falando com cada um. Tudo isso fazia uma diferença muito grande. Ele era muito diferente. A aparência dele completamente diferente. Todo escabelado, uma cabeleira comprida, barba, a camisa aberta assim até aqui. O que é uma postura que não era condizente com o professor que estava ensinando meninas a se tornarem professoras e tal. Tudo era chocante na aparência dele, no comportamento, na fala e tudo mais. Era completamente fora do padrão. Era uma figura, se pensasse em signos, eu sei lá se vocês gostam de signos, se acreditam, ou seja lá o que for, mas eu trabalho com isso. Então, se fosse descrever, usar um signo para descrever, além de... Eu usaria muitos, mas um deles, por tudo que eu estou dizendo de ser diferente, é uma postura aquariana. E aquilo foi muito chocante. Então essa foi a minha primeira impressão. Depois disso, teve essa sensação turbulenta e tudo mais, não foi diminuindo, ela foi continuando, mas eu fui entendendo uma série de coisas, uma série de porquês. Só que esse primeiro choque foi muito marcante. Eu falei sobre isso com pessoas, eu cheguei em casa e comentei, nossa, chegou um professor que fez isso. Ele nunca chegava e aquilo era assim... Nem sei, a professora, nem me lembro o nome dele. A primeira coisa que ele fez foi escrever o nome dele inteiro no quadro. Ele falou, o meu nome é... Aí ele escreveu Almar Galvão, com letra enorme no quadro negro inteiro. Gomes de Matos. E aí ele explicou por que o nome dele era aquele, de onde vinha, por que era Almar, o que é Galvão, o que é Gomes, o que é Matos, etc. Era informação demais, não tem como se lembrar de tudo que ele... falou na sala de aula, né? Ninguém conseguia fazer isso. Mas continua sendo assim, só que em relação ao self, em relação às outras coisas. Eu gostaria que vocês dessem uma impressão também do que vocês sentiram, pensaram, perceberam a respeito de Almar. Primeira vez foi olhando o professor falando assim, você é um animal porque a sua mãe te criou desse jeito. A culpa é dela, ela tá errada. Né? Aí eu falei assim, como assim minha mãe? Meu Deus do céu, tadinha dela, minha mãe é uma pessoa tão boa. E eu, naquele momento, eu me senti
impactado, até ofendido. Quem é esse cara para falar da minha mãe, né? Todo ambiente que eu acredito que passei e tal, isso tudo acabou construindo e fazendo com que eu não conseguisse fazer nada, não ter controle de nada. E o professor cada vez mais esfregava na cara, né? Você não consegue controlar o seu xixi. Eu fico 7 horas aqui dando palestra, bebendo água o tempo inteiro, 2, 3, 4, 5 litros d'água e não vai no banheiro. E a gente, no meio da aula ali, eu me lembro da faculdade, né, a gente não conseguia assistir uma aula inteira sem ter que sair para ir no banheiro, porque não conseguia, eu era controlado por um xixi, né. E eu tô falando de uma coisa simples, mas isso é mais profundo do que só controlar corpo, né. Só que a primeira foi essa, eu me lembro claramente, o professor chegou e porrou, e eu, na época, eu fiquei com raiva, fiquei ofendido, porque falou da minha mãe, tadinho dela. E depois eu fui entender que ele não estava falando da minha mãe, ele estava falando da pessoa que eu criei como mãe, que educou para que eu vivesse aqui, acreditando que tudo isso aqui era verdade. E que não necessariamente é. As minhas primeiras impressões não foram de o professor quebrou tudo que eu acreditava. Eu não tenho mãe desde os 9 anos, então quando o professor falou da mãe, não me afetou tanto. Eu não fiquei pensando, minha mãe é tão boazinha, né? Eu podia pensar, era minha mãe, meu Deus do céu. Não, eu era pegada, mas só que quando ela faleceu eu era muito nova. Mas foi o fato do professor falar sobre mãe, o fato do professor falar que a gente não controla nada, para mim foi muito impactante, porque eu tinha visto um panfleto há um tempo e o professor falava de mudança de paradigma. E isso já me atiçou a curiosidade pra caramba, e tinha uma foto do professor. Era um panfleto em preto e branco. E aquilo ali já me deixou assim, quero saber. Que paradinha é essa? E aí eu fui para um show de reprogramação do professor. E aí quando eu vi o professor pela primeira vez, o professor estava com um instrumento musical, que é tipo uma flauta de bambu, professor. Só que é gigante, sei lá, do tamanho de um cômodo da flauta. Aí eu falei assim, que negócio diferente. Mas foi um pouco isso. Foi de tantas coisas, a quantidade de coisas muito diferentes do que eu vivia ali da minha bolhazinha, né? Foi tão diferente o negócio que eu quis saber mais. E aí quando o professor falou que a gente, todas as lições que o professor fala, de não viver a realidade, e eu estava lendo sobre aquela coisa da pessoa não saber se ela é um cérebro dentro de um pote sendo estudado. Uhum. E aí o professor só respondeu assim, só besteira. Aí eu falei, what? E até hoje o professor não falou muito sobre isso, não. Aquela pergunta clássica de quem começa a assistir às aulas. E os sonhos? É besteira. What? E era isso mesmo. E assim, o professor não... Mas quando eu sonhei com tal coisa, o professor nunca respondia que eu tava morto, isso é besteira. Isso não... O professor nunca respondia as perguntas que a gente estava fazendo na hora. Mas as respostas sempre chegavam de alguma forma, ou depois, ou antes. E pra mim ficou sempre muito claro que eu ouvia as coisas que eu precisava ouvir naquele momento. E não que eu bobamente, de uma maneira infantil, queria perguntar. E aí aquilo foi me deixando com mais curiosidade, mas não foi curiosidade de almanaque. Foi curiosidade assim, eu acho que esse negócio pode mudar mesmo a forma como que eu penso, como eu vejo a vida. E aí como as coisas foram acontecendo, aí tudo foi se desenrolando de realizações, né? Mas o primeiro impacto foi esse de mãe, aí eu, nossa, muito diferente. Você não vive a realidade, você lembra de estar no colo da sua mãe? Ih, não tem como, eu ficava vendo a terceira câmera. E o impacto foi esse. Foram tantas coisas fora do que o comum pensa que eu quis ficar mais. Foi isso. Eu falei assim, isso. E me fez bem. Então é como se eu tivesse encontrado a minha casinha ali, minha turminha. Não era turma, não é uma coisa de grupo. Mas assim, eu encontrei a minha casinha, assim, eu encontrei o meu lugar. É isso. Que não é um lugar, né, senhora? É a forma com que o professor ensina e pensa me fez me sentir em casa. Foi comparando assim, né?
Mas foi esse o impacto, foi positivo, não foi de me fazer saltar da cadeira. Quer ir embora. Não aconteceu isso em momento nenhum. Foi mais ou menos assim, deixa eu ficar mais. Teve outra que eu também quis ir embora, né? Mas essa foi na hora que o professor... Isso tudo foi na mesma aula, se eu não me engano. Bombardeando. Na mesma aula. E aí ele comentou... na verdade, ali ele tirou meu chão, né? Da minha mãe eu fiquei com raiva, mas ali ele tirou meu chão. Que foi na hora que ele falou assim, vamos lá, fecha os olhos. O que você fez há uma semana atrás, no dia tal, no horário tal? Fecha os olhos, imagina o que você fez. Tá imaginando? Ok. Agora fala como é que você tá vendo isso. Aí ele falou assim, você se viu dentro da cena, não foi? Como se fosse uma novela. Aí eu falei, foi. Ele falou assim, como? Mas como? Como você se viu se você não consegue ver a si mesmo? Não existe um olhar de cá me vendo, né? Eu não consigo... a minha lembrança teria que ser, sei lá, parte do meu corpo e eu não conseguiria ver meu corpo inteiro, senão eu estou inventando isso. E aí ele falou, você está inventando isso, a sua mente está criando. Você nunca teve lá, isso nunca aconteceu. Aí pronto, aí... E aí como eu me vi na terceira pessoa, eu falei assim, caramba, tudo que ele está falando não faz sentido, mas é verdade. Acabou de esfregar na minha cara o que aconteceu comigo mesmo, né? E a gente se vê sempre na terceira pessoa, né? Quando a gente sonha ou pensa, deixa eu lembrar o que aconteceu. Para agora, deixa eu lembrar o que aconteceu ontem na hora do almoço. Aí você fecha o olho, pá... Na hora do almoço ontem, eu comi macarrão, estava sentado na mesa. E aí, como é que eu estava sentado? Tem uma câmera filmando eu comendo, sentado na... Que louco, né? Como é que eu consegui me ver? Como é que eu consigo lembrar me vendo na terceira pessoa? Ou seja, aquela imagem foi construída, meu cérebro construiu aquilo. E eu não tinha noção disso. E aí, depois que ele falou que nada existe, que tudo é criado por você... como eu vou questionar se uma coisa tão simples que eu acreditava que era uma verdade absoluta que tinha acontecido antes, não aconteceu, eu estou inventando. Então aquilo nunca aconteceu, eu nunca passei por aquilo. Uma coisa que me fez ficar na cadeira também, não vou levantar daqui, foi uma lição que o professor sempre dá, mas que meses depois... eu entendi mais ainda, mas nesse primeiro momento, que foi impactante, foi quando o professor falou que... O professor explicou que tudo é campo. E aí eu pensei, é uma palavra que até que eu não gosto de usar muito, porque todo mundo usa, mas eu pensei que eu podia me comunicar de alguma forma até melhor com os outros, porque eu acho que é porque, porque não é exatamente sobre o campo. Acho que eu estou embaraçando as lições, mas de tudo ser uma coisa só. E ao mesmo tempo, tudo está separado, todo mundo está sozinho. Ao mesmo tempo que eu achava que eu podia, que eu me sentia sozinha, eu também cheguei à conclusão de que eu conseguiria não é me comunicar. É porque é uma lição que eu uso até hoje. Eu consigo ser mais persuasiva. Eu não queria ser persuasiva para vender e tinha um objetivo claro. Mas eu tinha dificuldade, eu sofri de uma coisa que eu chamo de bicho do matismo. Então eu não conseguia falar com as pessoas. E aí foi quase foi em decorrência de ouvir o professor falar sobre isso muitas vezes, que eu consegui tirar um pouco do que talvez seja uma timidez, uma insegurança, esse tipo de coisa que as pessoas têm. As pessoas têm. Mas eu não tenho mais insegurança de falar com uma pessoa que eu acho que esteja muito distante de mim. Sei lá, o presidente de alguma coisa, o artista não sei das quantas. Eu não tenho essa dificuldade. Eu não vejo muita distância dessas pessoas. Eu não... É isso, porque eu cresci numa zona rural, praticamente do Rio de Janeiro. Então eu era muito sozinha quando era criança, então eu não tinha muita ligação com o outro. Eu não fazia parte de uma turma de amiguinhos. Eu não havia isso. Eu não saía pra rua pra brincar. Eu ficava dentro de casa brincando sozinha. Aí era muito difícil, eu cresci assim. Então eu fiquei um bichinho solitário lá.
Só que quando, para mim, isso é muito claro, essa lição do professor me fez me tornar muito mais segura para chegar aos outros. Seja para vender, para convencer, para alguma coisa assim. Então isso para mim foi uma coisa que foi inicial. Foi o impacto que, uma das primeiras lições do professor, que eu fiquei pensando, tenho esperancinhas, assim. Baseado no que ela estava falando agora, me fez lembrar de uma coisa que você conversou comigo. Eu não sei se você vai conseguir se lembrar das palavras que você usou, mas se não conseguir, não tem problema. Eu queria que você, não contando como você conheceu o Almar, mas eu queria que você cortasse para essa parte e pudesse dizer uma coisa que você disse para mim aqui recentemente, numa das últimas umas conversas mais recentes que nós tivemos aqui, estávamos aqui sozinhas, e você disse que não importava se a pessoa entendia tudo, se a pessoa ia perceber tudo, se ela ia compreender tudo, porque você não sabia nem se você tinha conseguido pegar, mas havia uma coisa que... Você se lembra Você pode dizer, por favor? Mas eu mesma, muitas vezes, às vezes vou explicar alguma coisa para uma pessoa, ou vou falar sobre coisas que eu consegui perceber, consegui mudar para minha vida, por estar em contato com o professor, por estudar com o professor, e aí eu fico pensando que não faz diferença de cara se a pessoa vai entender tudo, porque ela não vai. Vai ter momentos de choque, eu falo por mim. Pode ser que as pessoas todas sejam diferentes demais, e cada um tem seu jeito, mas eu não importava que eu não entendesse, importava que eu estava lá. Importava que eu tinha a possibilidade, e eu sempre me senti tão privilegiada, porque eu tive momentos de assistir aula e querer correr da cadeira, mas aí eu pensava assim, caraca, mas eu tô aqui, e eu tô tendo a possibilidade de ouvir uma coisa, de assistir aula com uma pessoa que não existe no mundo, tá aqui. E pra mim, não importa muito que você não vai entender tudo e vai saber tudo que o professor está falando. E essa era a minha reação. Eu muitas vezes não entendia nada do que estava acontecendo, e pra mim, mesmo assim, eu saía daquela aula, como ainda hoje acontece, de muitas vezes eu achar que, peraí, eu achava que era isso, mas agora o professor tirou meu chão de novo e eu acho que não era bem assim. E é o que importa no fim das contas, porque eu sei que eu estar presente, estar tendo aula com o professor, poder ouvir o que o professor está dizendo, e ter esse contato faz com que, mesmo que eu não entenda, eu seja capaz de não me estrepar toda na vida, de não complicar mais as coisas que eu muitas vezes sei, muitas vezes nem sei, que complico, invento moda e tá tudo indo bem, aí de repente eu quero estragar tudo. E tá, mas não é assim que funciona. Aí a luz bate em mim, aí penso em algumas coisas que o professor ensina na aula, mas na prática eu fico assim, tá, mas aí eu me emocionei de novo, troquei de eu de novo, esqueci um negócio e aí eu tirei de um lugar, botei em outro, e não era pra eu levar, e eu passei uma semana e essa droga ficou no mesmo lugar. Já comprei, já avisei que comprei, mas a droga do negócio ficou lá porque eu esqueci. Ah, mas eu botei post-it, quase só falta colar na testa. Mas não adianta, eu esqueci, perdi. Troquei de eu, mudou e tá. Aí quando a pessoa olha pra mim e pergunta sobre aquele negócio, fiz de novo. Fiz de novo. E isso é uma coisa muito frequente comigo. E às vezes parecem coisas bobas, mas quando
quando tem alguma coisa realmente que faz muita diferença pra mim, essa coisa boba, essa coisa não acontece. Eu não esqueço. E eu sei que não é porque, tô fazendo sozinha. Não é. Não é mesmo. O primeiro contato de verdade que eu tive com o professor não estava, de certa forma, dando uma palestra, numa aula que foi com um quadro. O professor estava numa galeria falando sobre os quadros e estava dando aula. Não só sobre os quadros, não eram as pinturas, não eram os bustos, era a aula do professor. E eu me lembro até hoje, me lembro assim, os momentos que ficam marcantes para mim daquela pessoa que é totalmente diferente e é única, não tem outra igual. E não é só de característica, porque ninguém é igual. Não, é como se pegasse uma coisa muito poderosa e tivesse colocado ali na minha frente. Então eu não tinha muita reação. E aí ficava às vezes pensando, poxa, eu tô tentando prestar atenção no que o professor tá explicando. Mas aí eu não tô nem conseguindo, porque caramba, professor, é a primeira vez que eu estou de alguma forma perto do professor, eu vi o professor. E isso é muito marcante para mim. E uma porção de outras coisas nesse caminho. Que as primeiras coisas que eu acho que... Não é que eu não tenha essa impressão que ela tem, mas pra mim marca muito o professor contando a piada do Baby. Uma das primeiras coisas. É porque a minha forma de pensar também é assim, aí eu acumulo esse tipo de informação. Mas foi o professor falando, começa com a piadinha, a piada é muito engraçada, a piada do Baby. Aí no meio da aula, e o professor faz isso até hoje. A última aula o professor contou uma piada no meio da aula. Negócio sério, o professor falando, você não vive a realidade. Sabe aquela do português? Do nada o professor faz isso, né? Ele quebra completamente o padrão de qualquer coisa que a gente possa imaginar. É muito divertido, porque ao mesmo tempo que a gente está aprendendo, é divertido, mas o professor não está usando aquilo ali para ser divertido. O professor está a fim de contar aquela piada ali, o professor conta. Tem um contexto, mas o professor contou uma piada. Isso, ele não está fazendo isso de propósito para, né? Estou fazendo isso porque na aula vai cair bem agora uma piadinha aqui. Isso. Ele simplesmente sentiu vontade de fazer isso, aquilo ali naquela hora. Ele faz, isso. Nossa, isso é muito, chama muita atenção. A aula hoje vai ser muito rápida mesmo. Pronto, acabou. No início de uma aula. Aí todo mundo tá esperando. Uma aula de filosofia que vai mudar a minha realidade. Um homem sério que vai falar assim, muito diferente, estou preparado. O cara mega poderoso e tal. Aí ele vai entrar e vai contar uma piada do cara, do bracinho que ficou igual ao outro, né, etc. Todas essas facetas que a gente... E tem uma série de outras que a gente poderia ficar descrevendo aqui, que a gente poderia usar para descrever Almar, elas vão aparecer logo no primeiro contato que uma pessoa tenha com ele. E exatamente essas características que nós estamos conversando aqui podem ser as características que vão fazer as pessoas odiá-lo profundamente, irem embora, levantarem, ficarem com raiva. Já vi pessoas terem todas essas reações. Eu já vi pessoas ficarem com raiva por causa de religião. Mas eu tenho certeza que eu vou estar no controle desta situação, porque o meu Deus, ou o meu... Aí a pessoa acrescenta ali o nome do avatar dela. O meu Messias, o meu avatar vai me proteger. E ele responde, não vai. Não vai, você não tem certeza que você consegue chegar vivo daqui até a sua casa. Você pode levar um tiro, você pode ser atropelado, você não tem controle de nada, você não faz a menor ideia do que vai acontecer com você daqui a 5 minutos. As pessoas se queimam imediatamente. Eu tenho certeza, porque o meu Deus vai me levar até em casa em segurança. Quem é você para se colocar diante de um Deus que não sei o quê, papapá. Então, há essa reação.
E se você tem uma crença muito forte em alguma coisa, seja o que for, mesmo que seja no seu time de futebol, vai levar uma pregada e isso pode fazer você sair. Porque uma pessoa que não consiga ter estômago, força, coragem para escutar o mar falar, essa pessoa vai levantar e vai sair. Ou então, essa pessoa vai encher o chat de palavrões, de críticas, esteja à vontade. Cada um vai mostrar quem é nessa hora. Ele chegou na sala, começou a falar, pronto, todo mundo começa a tirar suas máscaras, que ninguém aguenta. A pessoa não consegue ficar ali. Estou odiando, mas vou ficar até o final porque eu preciso ficar, eu vou ficar. Isso não vai acontecer. Você vai se queimar e vai estar no teu olho e você vai... Aí começa, a pessoa começa assim, a pessoa sente tensão, a pessoa fica nervosa ou vai digitar uma porção de besteiras. Já vi uma vez ele falando assim, porque ele diz isso, você não precisa morrer. Que é a coisa mais chocante do que dizer para você que você não precisa morrer. E aí ele diz, você não precisa morrer. Teve uma pessoa, numa palestra que ele fez e falou isso, a pessoa ficou tão queimada, ficou com tanta raiva, ele mostrando que a pessoa não precisava morrer por causa disso, porque pode, porque é assim, porque é assado. Ela se levantou e foi, ela não chegou a realmente chegar próxima dele, mas ela deu uns passos para frente, botou a mão assim, o dedo apontando, e disse, tu não quer morrer não, cara? Tu não quer morrer? Eu quero morrer! A resposta dele foi, então morre. Acabou. Então, a reação inicial ao mar, a tudo que ele fala, quando ele fala o que ele vende, como é, o que ele ensina, qual o preço, certo? Ah, mas não pode falar preço. Pode! Ele fala logo na primeira vez, ele conheceu... Oi, boa tarde, eu custo tanto, é assim, o meu serviço é pago, é desse jeito, eu não faço nada de graça, detesto grátis e acabou, detesto caridade, não faço caridade. É assim que ele é. Isso revolta todo mundo. Ah, meu Deus, e os pobres, e os coitados, e quem precisa de ajuda, e as cotas, e isso e aquilo, e as pessoas que não conseguem pagar, elas estão condenadas a não conseguirem nada e tal, e não sei o quê. É outra revolução, certo? Revoluções de todos os sentidos. Tem gente que acusa Almar de ser de esquerda, tem gente que acusa Almar de ser de direita. Ah, esse papo dele é óbvio que é de direita radical, esse papo dele é óbvio que é de esquerda radical, ele é isso, ele é aquilo, ele é assim, ele é contra o grupo tal, ele é contra o grupo X, o grupo Y. Ele vai parecer que é contra tudo. E aí alguém vai escutar e vai falar assim, nossa, o discurso dele é perfeito, ele tem tudo a ver com tudo que eu sempre sonhei, com tudo que eu sempre... Até ele dizer uma coisa que vai destruir o chão onde essa pessoa pisa. A pessoa, fui traído, dei meu coração e ele acabou comigo. De tudo que online, o professor mesmo não assistindo, a gente falando o que a gente está falando aqui, é capaz de a gente colocar agora um vídeo do professor e ele vai bater exatamente no ponto que você está sentindo. Ele vai pegar no teu ponto, né? Ele vai lá e o professor vai dando aula, daqui a pouco ele fala assim, caramba, isso foi pra mim. Ele tá falando direto, como que ele sabe? Eu tô do outro lado aqui da TV assistindo. Ele vai e pega no teu ponto que você... Sabe aquele negócio que você guarda, esconde, que não quer que ninguém saiba, veja, desculpa? Ele vai lá e destrói aquela casinha cor-de-rosa que a gente acredita, aquele padrão que a gente acredita que é pra mudar a pessoa de verdade. Eu vivo escutando na internet, eu tô fazendo isso porque eu tô buscando a transformação. Cara, o único lugar que a pessoa vai ter transformação... Direto! Abre agora, se abrir vai ver um anúncio de alguém falando que tem uma transformação tal. Eu tô zoando. Parece Transformer, né? O cara que vira... Então, não importa o que você faça, o lugar onde a pessoa realmente vai ter uma transformação de verdade, para mudar de verdade, o único lugar é aqui. Só que as pessoas nem sabiam que o aqui existe. Né? Então, é importante as pessoas saberem quem é o professor, de quem a gente está falando, por que a gente está falando disso e por que isso pode mudar a vida delas. De uma forma ou de outra. Não importa se ela ficar
ela continuar assistindo, continuar seguindo a gente por aqui, ela provavelmente vai descobrir que cada um de nós aqui, por toda a experiência que a gente já passou pelo fato de estar perto do professor, e tudo que a gente construiu e fez por estar perto do professor, essas pessoas podem ter mudanças tanto quanto a gente, ou até melhores que nós, desde que estejam dispostas realmente a pagar o preço, a se sacrificar, a realmente querendo se transformar de verdade, né? Porque as pessoas, todo mundo fala, eu quero. A professora vai lá e bruf, tua mãe, pronto, Aí já caraca. não quero mais nada. Aí vai lá e destrói. Destrói. Mas eu acredito. Aí o professor vai lá e destrói o que o cara acredita. Porque no final das contas, tudo é muito um padrão. E o professor vai lá e destrói o padrão que a gente está acreditando. Porque o professor fala que isso aqui não existe, né? Não existe, existe. Em algum momento a gente vai falar sobre isso. Não existe um negócio. Não existe, existe, mas você vai começar, você vai descobrir. A pessoa vai ter que acompanhar essa série por mais tempo para poder entender sobre o que a gente está falando de verdade, né? Eu imagino que estejam curiosos, porque, pô, como assim, né? Tem vários comos assim, né? Desde tudo que a gente comentou sobre como conheceu, a todo desenrolar, né? Eu era um pobre ferrado e de repente fiquei rico. E fiquei por causa daqui. Aqui me transformou para me tornar o cara que conseguisse ganhar dinheiro para eu chegar onde eu queria. Não foi, você... Não. E tudo que parece que foi sorte, todas as pessoas que parecem que me ajudaram, foram pessoas que eu, através do que o professor ensina, criei para que essas pessoas fizessem o que eu precisava para chegar onde eu cheguei. Então até as pessoas que me ajudaram, as pessoas acham que foram as pessoas, não foi. De alguma maneira eu... Pra caraca. É verdade. Eu criei aquelas pessoas, eu, através do que o professor ensina, usei a técnica para que as pessoas certas aparecessem para que eu conseguisse atingir o objetivo que eu queria. Então até o que parece sorte não é. E isso que ele está falando, eu fico brincando, aí todo mundo corrige. Eu já recebi gente no direct do Instagram, gente me corrigindo um texto que eu coloquei no feed. Porque eu brinquei de zoação. Eu coloquei, e vão dizer que não foi sorte. Porque todo mundo fala assim, vão dizer que foi sorte, para dizer que foi esforço. Porque não foi esforço. Embora eu conheço você trabalha muito. Se esforça pra caramba. Mas quantas outras pessoas no mundo se esforçam pra caramba e não chegam a lugar nenhum. Se esforçam com estratégia, com um monte, lá, e não chegam no lugar que querem, né? É isso. Então, ao mesmo tempo que não é sorte, não é esforço, e a coisa é simples assim, a conta, né? É reprogramação. Então não tem muito... as pessoas vão ficar um pouco sem entender muito bem do que a gente está falando nesse primeiro vídeo, acredito. Mas ao longo, como você disse, ao longo dessa série de vídeos, elas vão chegar a algumas conclusões de que eu acho que conclusões que eu cheguei, de querer continuar sentada ali naquela cadeira, ouvindo o resto da palestra até o final. As pessoas elas vão entender nisso tudo porque elas precisam continuar prestando atenção no que Almar dirá. E por que estamos fazendo aqui uma introdução para depois chegar a Almar? Porque se Almar fosse colocado aqui de cara para você, ele falando, ele vendo e tudo mais, você vai ter essas reações todas. Então, sinta-se muito grato porque você está sendo preparado para poder ver Almar, ouvir o que ele vai falar. E o que ele vai falar certamente vai balançar suas estruturas. Vai resolver uma série de problemas, você vai poder alcançar uma série de coisas das quais você já tinha até desistido. Uma série de coisas que você considerava que eram impossíveis, você nem ousaria desejar, você vai ver que são possíveis e pode desejar. E acontece, como o Felipe acabou de dizer, acontece. Acontece, né, Felipe? E você vai entender o motivo pelo qual acontece. Só que vai acontecer o seguinte, elas vão começar a acontecer antes de você entender o motivo. Como a Natália disse aqui, Com certeza. você não entende ainda o motivo e as coisas vão começar a acontecer. E aí fica aparecendo uma série de bobagens. Você tem a impressão de que você, sei lá,
uma porção de coisas inclusive que ele critica, que ele vai bater em cima, mas você vai ficar associando com coisas que você ouviu antes. Ah, foi a energia tal, foi o Deus tal, foi o santo tal, foi isso, foi aquilo, e não foi nada disso. Mas é que você ainda não consegue compreender exatamente como aquilo está acontecendo. Então tem que escutar muita aula, tem que quebrar milhões de paradigmas, tem que deixar de pensar um monte de coisa que pensava para conseguir entender uma parte. Aí depois você começa a... Ah, eu acho que aquele negócio do tempo tem a ver com... Ué, mas isso aqui não entendi. E a coisa tá lá, você tá alcançando o que você quer, você conseguiu, pensou, o troço aconteceu. Ah, como é que tá acontecendo? Mas como? Então, sim, você consegue alcançar uma palavra que a Almar gosta muito de usar, que é poder. Você consegue alcançar poder. Eu não vou usar a palavra empoderada, não. Que ele não usa, ele não gosta, então eu vou usar a palavra poder. Você consegue alcançar um poder que você jamais pensou que você poderia. Você já tinha desistido. Você talvez tenha sonhado com isso quando você era criança. E depois você nem pensa mais nisso. Você tem que ganhar dinheiro, casar, ter filho, viver a sua vida e brigar pelo seu trabalho e ser o melhor ali naquilo que você faz e não ficar doente, e tentar não perder tudo, etc. Esse negócio de poder, você nem sabe mais o que essa palavra significa. E ele vai botar esse poder todo na sua mão e vai dizer, você tem esse poder, você pode. Isso é muito poderoso, isso é muito forte. Mas até você chegar lá, até você conseguir realmente entender como, porquê e tudo mais, você vai ter que passar por muita coisa. Você poderá, como eu disse, usar, sim, depende de como você vai conseguir botar em prática o que ele vai dizer. Então fará a diferença. Mas você dificilmente vai entender depressa o que ele vai ensinar para você. Vai bater demais. O que ele vai falar vai bater demais com muita coisa que você acredita, pensa, é a sua opinião, é quem você é, sabe? Mas isso aqui é o que eu sou no âmago. Se eu deixar de acreditar nisso, se eu deixar de pensar assim, eu deixo de ser quem eu sou. Então, e é exatamente ali que você vai ser pego. Então tem muita coisa, muita coisa ainda para você entender, para você... E as coisas que nós vamos dizer aqui para você vai ser... um verniz do que você vai ver quando o Almar chegar perto de você. Até porque ninguém aqui tem permissão, de fato, para ficar ensinando nada. Podemos falar por alto sobre algumas coisas, mas o ensinamento mesmo só pode ser transmitido pelo professor Almar, certo? As coisas que serão ditas aqui serão coisas que vivenciamos na prática, que entendemos, que passamos por elas, certo? Experiências pessoais, cada um vai mostrar de fato como aquilo se aplica, certo? Determinadas limitações, coisas que... Aí você pensa assim, poxa, eu vou ter um poder absoluto, vou virar um super-herói e nunca mais vou ter problema nenhum. Nossa, como você vai ter problema? Vai continuar tendo todos os problemas que você tem, porque você não consegue deixar de ser quem você é. É o que eu acabei de falar, o âmago de quem você é. Se você mexer ali, você vai desmontar. Ninguém quer desmontar, você quer continuar sendo quem você é. Ótimo, todo mundo vai continuar sendo quem é, mas nunca vai conseguir usar, então, o que ele está falando, sei que bate aí, e é em vocês próprios isso bate, que é, como é que a gente vai fazer as pessoas, então, aceitarem que elas vão comprar uma coisa que elas não vão poder fazer e tudo, mas isso eu tenho que falar. Pelo menos, se vocês vão cortar, o problema é de vocês, mas eu falei. Você dificilmente vai conseguir deixar de ser quem você é. E isso impedirá você de fazer sozinho essa transformação toda no seu universo. Você sempre vai precisar pensar em Almar. Todo mundo aqui precisa fazer isso. Ninguém pode fazer absolutamente... Foi por isso que a Natália disse isso, né? Eu percebo que eu não estou fazendo aquilo sozinha. Não dá para fazer sozinho. Porque não dá para deixar de ser quem é. Você não consegue largar você mesmo.
Você é tão apaixonado por você, todo mundo é tão apaixonado por si mesmo. Narciso precisa do espelho. Então, Narciso precisa de Almar. Precisa pensar nele para poder acontecer. Mas você não é capaz de entender isso que eu falei agora. Você não é capaz. Então, se você vai acompanhar esse papo dessa turma aqui ao longo desses dias, você vai precisar descer do seu pedestal um pouco, pelo menos durante o tempo que você passar assistindo. Você vai descer do seu pedestal, ficar um pouquinho humilde e assistir. Depois você sobe de novo. Mas enquanto assiste, você tem que descer. Senão você não vai conseguir acompanhar. Se você acompanhar assim, sou gostoso, sou poderoso. Olha o rei aqui na minha barriga. Se você vai acompanhar desse jeito, vai ser difícil você usar. Mas não tem problema, porque isso não é para todo mundo. E isso pode ser que não seja para você. Isso é para gente muito forte, muito corajosa, muito rica, muito especial, muito inteligente. Pode ser que não seja para você.